Você acha que sabe a história? O mundo acredita que o anime nasceu em 1963, com robôs voadores e olhos grandes, mas a verdade é mais antiga, mais complexa e muito mais sombria. Por quase um século, essa arte foi forjada sob a escassez, a guerra e a ansiedade. De rabiscos de 3 segundos à perfeição cinematográfica do streaming, a animação japonesa é uma história de sobrevivência e reinvenção. Nesta temporada, vamos abrir o portal para a verdade. Você vai ver o mapa proibido da animação, descobrir o segredo de 3 quadros que salvou uma indústria e entender por que a máquina de guerra se tornou um espelho da alma humana. Prepara-se. Esta não é apenas uma análise de mangá e anime, é uma jornada épica que desvenda como a imaginação japonesa conquistou o planeta. Você está pronto para entrar na maior história de todas? O mapa proibido da animação. A lógica da negação é simples. A história que todos conhecem começa em 1963. Mas o mapa proibido da animação tem uma origem quase 100 anos mais antiga. A semente foi plantada em segredo, através de fitas frágeis. Qual o risco de ignorarmos o verdadeiro início de tudo? O sucesso de Jujutsu Kaisen e Attack on Titan tem raízes em 1907. Artistas solitários lutaram contra a escassez para criar a primeira arte de movimento japonesa. Eles foram os viajantes iniciais. Este episódio piloto é a nossa viagem inaugural. Qual é o segredo de 100 anos que o mundo perdeu? A história da animação japonesa é uma jornada épica de mais de um século, desde rabiscos rudimentares até os blockbusters globais. No Japão do início do século XX, enquanto o cinema ainda engatinhava, artistas vislumbraram uma arte de movimento. O que se acredita ser o primeiro vislumbre de um anime, o enigmático Katsudo Shashin, de 1907, dura apenas 3 segundos. É uma semente plantada no silêncio, uma imagem misteriosa de um menino com o desejo de ganhar vida. Os pioneiros Oten Shimokawa, Junichi Kuchi e Seitaro Kitayama lutaram contra a escassez. Eles faziam tudo à mão, cortavam os quadros, pintavam e filmavam em ateliês improvisados. O curta-mudo Namakura Gatana, 1917, de Kuchi, é uma das poucas obras a sobreviver. A ambição de criar histórias originais, separadas da influência ocidental, era ilimitada. Mas a arte, recém-nascida, foi rapidamente cooptada. A guerra. O exército imperial japonês percebeu o poder da animação para moldar mentes e mobilizar o espírito nacional. Filmes como Momotaro, Umi no Shinpei, 1945, tecnicamente o primeiro longa-metragem de animação, eram peças sofisticadas de propaganda militar. Quando a guerra terminou, essa arte sombria deu lugar a um profundo desejo por histórias de esperança, abrindo caminho para Osamu Tezuka. Ele inventaria a técnica de 3 quadros por segundo, que reduziu o custo em 2/3, priorizando a narrativa sobre o movimento. Em 1963, a estreia de Tetsuwan Atom, Astro Boy, mudou tudo, criando a primeira série de TV animada semanal. O sucesso foi imediato e estrondoso. Nos anos 70, os gêneros explodiram. Mazinger Z deu início ao gênero mecha, mas foi Mobile Suit Gundam, 1979, quem o transformou de fantasia em uma história de mecha real sobre guerra e política. O formato OVA, Original Video Animation, surgiu nos anos 80, permitindo que os criadores pulassem a censura da TV e explorassem temas adultos. Essa era culminou na perfeição técnica de Akira, 1988, provando que o anime era a arte de escala global. Os anos 90 foram o ponto de inflexão. Séries como Dragon Ball Z e Sailor Moon invadiram os canais de TV do Ocidente. Enquanto isso, a indústria japonesa encarava a sua própria crise cultural, que o diretor Hideaki Anno canalizou em Neon Genesis Evangelion, 1995. O anime se tornou um veículo para temas psicológicos e filosóficos profundos. Qual foi a era de ouro do anime para você?
Comente abaixo qual é o seu anime clássico favorito e por que ele resistiu ao tempo. O novo milênio foi definido pela tríade Shounen, One Piece, Naruto e Bleach. Eles não apenas dominaram o Japão, mas construíram legiões de fãs dedicados em todo o mundo. A jornada do herói, o espírito de luta e os laços de amizade se tornaram o novo padrão ouro. A proliferação de light novels e a popularidade do gênero isekai, personagens em um outro mundo, refletiam o desejo de escapar da realidade e a busca por um novo começo. O anime virou um fenômeno de nicho de massa. A era atual, 2016-2025, é marcada pela qualidade de produção cinematográfica e o domínio das plataformas de streaming. Estúdios como Ufotable e MAPPA elevaram o padrão técnico. Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba se transformaram em fenômenos de cultura pop global, com seus filmes quebrando recordes de bilheteria. Em 2025, o anime é mainstream. Ele é um gigante cultural que adapta histórias com orçamentos de Hollywood e ressonância global. O ciclo está completo. O pequeno curta-metragem de 1907 se tornou um império que molda o cinema e a televisão. O deus do mangá. A lógica da escassez era total. Os filmes de animação americanos custavam uma fortuna, mas a fome de sonhos no Japão após a guerra era insaciável. Alguém precisava inventar uma nova forma de fazer arte. Alguém tinha que encontrar uma rota de fuga do custo proibitivo. Ele veio da medicina, mas seu bisturi era o lápis. Osamu Tezuka, o deus do mangá, observava o mundo em ruínas e jurou que criaria um universo de esperança. Ele via em Walt Disney o inimigo a ser copiado e superado. Qual era o plano dele para rivalizar com a Disney em um país destruído? O Japão do pós-guerra era uma paisagem de cinzas e incerteza. A nação estava em ruínas, mas em meio à escassez material havia uma fome insaciável por imaginação. É neste cenário que emerge o homem que não apenas salvaria o anime, mas o inventaria como o conhecemos. Tezuka era, acima de tudo, um sonhador. Treinado como médico, ele abandonou a carreira para se dedicar a uma nova forma de arte que combinava a narrativa sequencial do mangá com a fluidez visual do cinema. Seu objetivo não era apenas contar histórias, mas curar a nação com a fantasia. Ele foi profundamente influenciado pela animação americana. Filmes de Walt Disney, como Bambi e Fantasia, eram sua bíblia. Tezuka admirava a capacidade de Disney de humanizar personagens e tocar o coração do público. Ele fez um juramento. O Japão teria sua própria fábrica de sonhos. O primeiro passo foi revolucionar o mangá. Em obras como Shin Takarajima, A Nova Ilha do Tesouro, Tezuka introduziu técnicas cinematográficas nas páginas, ângulos de câmera, close-ups e painéis que simulavam movimento rápido. Ele transformou uma forma de arte estática em uma experiência dinâmica. O traço mais icônico e controverso de Tezuka foi a invenção dos olhos grandes. Historicamente, os personagens japoneses eram desenhados com olhos pequenos e traços simples. Tezuka rompeu essa tradição. Esta escolha estética não foi acidental. Os olhos grandes eram essenciais para o seu projeto. Eles maximizavam a expressão facial, permitindo que os personagens transmitissem emoção intensa, medo, alegria, tristeza, de maneira imediata, mesmo com animação limitada. Era a forma de capturar a atenção de um público juvenil. No entanto, o traço logo se tornou um símbolo da identidade japonesa no mundo da animação. Tezuka não parava de trabalhar. Ele fundou o Mushi Productions, determinado a levar a animação para a tela pequena. Mas havia um obstáculo gigantesco: o custo.
Produzir uma série animada semanal no padrão de qualidade de 24 quadros por segundo era financeiramente impossível para a televisão japonesa emergente. A inovação não seria apenas artística, mas de sobrevivência econômica. A grande invenção que permitiu o nascimento do anime de TV como uma indústria global foi a técnica do milagre de 3 quadros. Tezuka sabia que não podia competir em fluidez com a animação americana. Sua solução foi radical e genial. Ele reduziu a taxa de quadros de 24 para apenas 8 quadros por segundo, o equivalente a usar o mesmo desenho por 3 frames de filme. Isso cortou os custos em 2/3. Para compensar o movimento travado, Tezuka e sua equipe priorizaram close-ups, planos de câmera dramáticos e câmera lenta em cenas-chave. Eles transformaram uma limitação orçamentária em uma identidade visual. A ênfase mudou do movimento total para a narrativa e a emoção. Em 1963, a estreia de Tetsuwan Atom, Astro Boy, mudou tudo. Uma série animada semanal de 30 minutos, baseada em um mangá, exibida na televisão. O sucesso foi imediato e estrondoso. O robô que queria ser humano ressoou profundamente com o desejo de renascimento de uma nação. Mas havia um preço a pagar. Tezuka, determinado a vender o Astro Boy a um preço irrisório para garantir que a série fosse transmitida, desvalorizou o produto. Isso criou uma cultura de orçamentos apertados na indústria que assombraria os estúdios por décadas. Se você fosse Tezuka, você teria cobrado um preço mais alto e arriscado o sucesso da série? Curta o vídeo e comente sua estratégia para salvar a indústria. O sucesso de Astro Boy abriu as comportas. Estúdios rivais, como a Toei Animation, voltaram sua atenção para a televisão. O modelo Tezuka se tornou o padrão: adaptar mangás para séries de TV de baixo custo. Suas séries seguintes, como Kimba, O Leão Branco e Princesa Cavaleira, continuaram a expandir os gêneros e a estética. Ele provou que animes podiam abordar temas sérios, aventura espacial e histórias voltadas para meninas, shoujo, com a mesma paixão. A importância de Tezuka não pode ser exagerada. Ele não só criou os alicerces do look do anime, mas também seu modelo de negócio. Sua filosofia de que a história é mais importante do que a fluidez do movimento é o que permitiu ao Japão criar um volume de conteúdo inigualável, conquistando o mundo com a força da sua imaginação. O milagre de 3 quadros. A lógica da sobrevivência era clara. O sucesso de Astro Boy não significou estabilidade, mas sim uma corrida armamentista. O modelo de produção barata de Tezuka se tornou o único caminho possível, mas ele também era uma bomba relógio. O que acontece quando você ensina seus rivais a fazerem exatamente o que você faz? A febre da televisão varreu o Japão. Estúdios novos, repletos de jovens animadores ambiciosos, surgiram das cinzas da Mushi Productions. Eles queriam mais do que robôs amigáveis. Eles queriam ação, mistério e romance. A invenção não era mais sobre economizar. Era sobre o que fazer com o que sobrou. Quem seriam os heróis que salvariam a indústria de um colapso técnico? O milagre de Tezuka de usar 3 quadros por segundo salvou a animação japonesa, mas impôs um fardo. Outros estúdios perceberam que podiam competir no baixo preço, mas precisavam de uma inovação de gênero. A chave era a especialização. Na transição dos anos 60 para os 70, a indústria se fragmentou e encontrou novos nichos. A primeira grande revolução de gênero veio com o mecha. O robô gigante de super-herói nasceu em 1972 com Mazinger Z, de Go Nagai. Diferente do robô pensador de Tezuka, o robô de Nagai era uma ferramenta de combate pilotada por um jovem com atitude. Pela primeira vez, a máquina era uma extensão da força humana. Essa fórmula simples de super-robô
robôs com poderes mágicos e focados na destruição de monstros da semana, era perfeita para a produção em série. O sucesso foi estrondoso, dando início a uma linhagem que dura até hoje e cimentando o robô como um dos arquétipos centrais da cultura anime. Mas a aventura não parou no espaço. O shoujo, o gênero voltado para o público feminino, também encontrou sua voz definitiva. O mangá A Rosa de Versalhes, da artista Ryoko Ikeda, transformou o gênero ao misturar drama histórico e questões de gênero. Sua adaptação para anime no final dos anos 70 elevou o shoujo de contos de fadas simples a dramas épicos, com temas profundos de política e identidade. Qual a série que você viu que te fez questionar a realidade? Curta o vídeo e comente qual foi o primeiro anime que te provou que a animação não era só coisa de criança. No meio de toda essa efervescência, surgiram nomes que se tornariam lendas. Um jovem chamado Hayao Miyazaki, que havia trabalhado na Toei, começou a mostrar sua visão única com a série Future Boy Conan em 1978. Ali, ele já demonstrava seu olhar para temas de ecologia, aventura e esperança em um mundo pós-apocalíptico, antecipando os temas que fariam do estúdio Ghibli um ícone. Outra figura essencial foi Leiji Matsumoto, que deu ao espaço um tom melancólico e épico. Space Pirate Captain Harlock e Galaxy Express 999 criaram um universo compartilhado de piratas espaciais e tecnologia a vapor, capturando a imaginação de uma geração que olhava para as estrelas. O anime não era apenas sobre o presente ou o futuro próximo, era sobre o mito cósmico. A rivalidade e a experimentação levaram ao nascimento de estúdios que se tornariam gigantes. Com a falência temporária da Mushi Production de Tezuka, devido à pressão dos custos, seus ex-funcionários fundaram novos lares, Madhouse e Sunrise. A queda de um titã gerou o surgimento de novos reinos. O anime não estava mais preso ao modelo de um único gênio. Estava se tornando uma indústria de estúdios e jovens talentos. Eles estavam prontos para levar o gênero de super-robô a um nível de complexidade jamais visto. O anime não seria o mesmo sem essas inovações dos anos 70. Compartilhe este episódio com um amigo que ama mecha ou shoujo e precisa saber onde tudo começou. Mas a maior invenção de todas estava por vir, o real mecha. A máquina deixaria de ser mágica para se tornar uma arma realista e o futuro da ficção científica seria reescrito. O milagre de 3 quadros abriu o portal. E agora veremos a primeira grande guerra de robôs. Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica, o combate dos titãs. A lógica da fantasia havia esgotado. O público se cansou de robôs mágicos que salvavam o mundo toda semana sem arranhões. A indústria precisava de dor, de política e de um sentido de perda real. Os titãs precisavam sangrar. A máquina tinha que ser uma arma, não um herói. O custo da guerra de robôs é a alma do piloto. Na transição dos anos 70 para os 80, a ficção científica japonesa parou de olhar para a Disney e começou a olhar para a Segunda Guerra Mundial e para as óperas espaciais complexas. O que acontece quando um garoto comum é forçado a pilotar a máquina mais poderosa do universo? O novo gênero estava prestes a nascer. O gênero mecha, embora popularizado por Mazinger Z de Go Nagai, era o super-robô. Máquinas invencíveis, movidas a superpoderes, pilotadas por heróis adultos ou adolescentes confiantes e que enfrentavam vilões quase cômicos. A máquina era a solução para todos os problemas. Mas em 1979, o diretor Yoshiyuki Tomino, juntamente com o estúdio Sunrise, lançou Mobile Suit Gundam. O mundo do anime de ficção científica mudou para sempre. Gundam não era uma história sobre super-heróis. Era uma ópera espacial militar profunda, com ares de Guerra Fria, ambientada em um futuro onde a humanidade migrou para colônias espaciais. O conceito de real mecha, robô real,
nasceu aqui. O Gundam não era um robô mágico. Ele era um protótipo, sujeito à manutenção, com limitações de energia, munição e que quebrava em batalha. Era uma arma de guerra tecnológica, tratada com a mesma seriedade que um tanque ou um caça-aéreo. Essa mudança de foco era essencial. Tomino, que cresceu sob a sombra do pós-guerra, queria que sua obra fosse uma crítica anti-guerra. Em Gundam, não há mocinhos e bandidos claros. Há o conflito político e ideológico entre a Federação Terrestre e o Principado de Zeon. Ambas as partes cometem atrocidades, e o público é forçado a questionar quem está certo. O herói, Amuro Ray, não é um super-herói. Ele é um adolescente traumatizado e recluso que se torna piloto por acidente. Ele sofre de estresse pós-traumático e de dilemas morais profundos. Ele é uma vítima da guerra, assim como a nave White Base e sua tripulação, que está em constante fuga. Você já se sentiu como Amuro Ray, forçado a enfrentar algo maior do que você? Curta o vídeo e comente qual é o seu dilema favorito de um piloto de mecha. A falha inicial de Mobile Suit Gundam na televisão foi um choque. O anime não era colorido e escapista o suficiente para a audiência infantil da época. Ele foi cancelado antes do previsto. No entanto, a base de fãs adolescentes e universitários era ferozmente leal. Eles consumiam os modelos de plástico, Gunpla, e organizavam convenções, exigindo a continuação da história. Essa pressão de uma base de fãs madura provou à Sunrise que havia um mercado para a narrativa adulta na animação. Os filmes de compilação de Gundam, lançados posteriormente, se tornaram um fenômeno de bilheteria, ressuscitando a franquia e solidificando o gênero real mecha. A influência se espalhou rapidamente. Outras séries como Fang of the Sun Dogram, 1981, e principalmente Armored Trooper Votoms, 1983, levaram o realismo a extremos. Em Votoms, os robôs eram descartáveis, a pilotagem era brutal e a história era puro grimdark militar. O mecha havia se tornado um gênero sério, capaz de carregar as narrativas mais complexas da ficção científica. O impacto de Gundam não foi apenas estético, foi econômico e cultural. O Gunpla, o modelo plástico de montar, virou um negócio multimilionário, provando que o anime poderia ser sustentado não apenas pela exibição, mas pelo merchandising de alta qualidade para um público adulto. O real mecha te fez questionar o custo da guerra? Compartilhe este episódio com um amigo que precisa entender a diferença entre um super robô e um mobile suit. A invenção do real mecha abriu as portas para que a animação japonesa fosse levada a sério como arte adulta. A partir daqui, a complexidade política e psicológica se tornaria a marca registrada dos maiores clássicos. Mas o próximo passo seria levar essa complexidade a uma nova fronteira tecnológica, o mercado de vídeos caseiros. A lógica da guerra está traçada. O que acontece quando os animadores decidem pular a censura da TV e criar animações diretamente para o público adulto? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica com a revolução adulta do VHS. A lógica do mercado de massa era limitante. Apesar do sucesso do real mecha na TV, as emissoras impunham restrições de tempo, violência e temas adultos. Havia uma base de fãs madura, criada por Gundam e Harlock, que exigia histórias mais sombrias e mais profundas. Mas como um estúdio poderia pular o sensor da TV e ir direto ao público? A fita de videocassete preta, o VHS, era a resposta. De repente, a animação não precisava mais ser um produto da família, com baixo orçamento semanal. Os OVAs, ou Original Video Animations, nasceram no início dos anos 80, oferecendo liberdade criativa e tempo de produção extra, permitindo uma qualidade de animação incomparável. Esta revolução não aconteceu na TV nem no cinema, mas na sala de estar. Qual foi o preço dessa liberdade recém-adquirida? O formato OVA, surgido com Dallos em 1983,
foi um divisor de águas. Pela primeira vez, os produtores podiam lançar animes diretamente no mercado de vídeos caseiros. A popularização dos aparelhos de videocassete, VHS, criou um canal de distribuição alternativo que ignorava as regras da televisão. A liberdade criativa foi o oxigênio para a nova geração de animadores. Sem a pressão dos patrocinadores e dos horários nobres, os OVAs exploraram o que era considerado tabu: violência extrema, gore, temas adultos, conteúdo psicológico e, em alguns casos, o gênero hentai. Séries como Violence Jack, de Go Nagai, e o brutal Devilman, em OVA, demonstraram o quão longe a animação podia ir. Mas a verdadeira revolução estava na qualidade técnica. Como os OVAs não tinham o ritmo semanal frenético da TV, os estúdios podiam investir mais tempo e dinheiro em cada quadro. Animações como Megazone 23, 1985, e Bubblegum Crisis, 1987, exibiam designs de mecha e cyberpunk fluidos, com cenas de ação detalhadas que a TV japonesa simplesmente não podia pagar. Eles eram a vitrine da excelência em animação dos anos 80. Essa busca por qualidade atingiu seu ápice com Katsuhiro Otomo. Você lembra da primeira vez que um anime te chocou com sua qualidade de animação? Curta o vídeo e comente qual OVA clássico dos anos 80 você assistiu primeiro. Otomo, o criador do mangá Akira, exigiu que a adaptação cinematográfica de sua obra mantivesse a qualidade visual e o realismo de sua arte. Em 1988, o filme Akira foi lançado. Foi a produção de anime mais cara até então, utilizando mais cel sheets, células de animação, do que qualquer filme anterior. O que tornou Akira um marco? O realismo. A equipe de Otomo abandonou muitas das técnicas de economia criadas por Tezuka. Eles usaram mais quadros por segundo para criar movimentos de boca realistas, onde a fala do personagem combinava perfeitamente com o desenho, um luxo inédito. O filme também foi um dos primeiros a sincronizar a voz com o desenho antes de animar, um padrão que Hollywood já usava, mas que era raro no Japão. O impacto de Akira não foi imediato no Japão, que estava mais focado nos OVAs. Mas globalmente, ele se tornou um embaixador do anime, provando ao Ocidente que a animação não era um gênero, mas um meio capaz de contar histórias complexas, sombrias e visualmente épicas, com temas de desilusão juvenil, tecnologia distópica e colapso social. O mercado de OVAs, no entanto, atingiu a saturação em meados dos anos 80, forçando os estúdios a aumentar a qualidade e o orçamento. Essa competição deu origem a séries como Patlabor, que combinavam comédia e real mecha em um formato OVA. A revolução do VHS provou que o anime podia ser arte. Compartilhe este episódio com um amigo que só conhece o Akira pelo nome e precisa entender a revolução que ele causou. A liberdade do formato OVA serviu como um laboratório, cultivando a próxima geração de talentos e redefinindo os padrões de animação. Mas o fim da década trouxe a morte do deus do mangá, Osamu Tezuka, e o estouro da bolha econômica no Japão. A indústria de anime estava prestes a entrar em uma nova e turbulenta era. A nova lógica do mercado adulto está traçada. O que acontece quando os jovens gênios que cresceram com Tezuka e Gundam se unem para criar uma série que mistura comédia e ficção científica? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica, o encontro dos gênios e o fim de uma era. A lógica da síntese é poderosa. O OVA provou que a qualidade cinematográfica era possível, mas faltava uma obra que amarrasse toda a história do anime, do super robô de Tezuka ao real mecha de Tomino. No final dos anos 80, um grupo de nerds de ficção científica, operando fora das regras, estava prestes a criar uma obra que era uma carta de amor, uma paródia e um drama existencial, tudo ao mesmo tempo. Mas o universo estava prestes a cobrar um preço alto. Um homem chamado Hideaki Anno, fã fervoroso de Ultraman e de mechas, iria estrear como diretor.
Ele e seus amigos do estúdio Gainax tinham o talento, mas a indústria ainda não os levava a sério. Eles precisavam provar que podiam fazer uma obra-prima. O risco era alto. Eles estavam apostando tudo no mercado de vídeos. Qual é o anime que mistura Ace Wanderai, Real Mecha e os dilemas de uma guerra interestelar? O estúdio Gainax, fundado por um grupo de fãs universitários de ficção científica, era o resultado direto da cultura de fandom criada por séries como Space Battleship Yamato e Gundam. Eles eram otakus que decidiram se tornar criadores. Após fazerem o primeiro filme de animação com visual de alto orçamento, Royal Space Force, The Wings of Honeamaise, eles voltaram ao formato OVA para seu próximo projeto. Em 1988, nasceu Gunbuster, Aim for the Top, dirigido por um estreante de 28 anos, Hideaki Anno. Gunbuster é a obra que consome e homenageia toda a história do anime de mecha até então. O começo é um super robô shoujo, anime de meninas mágicas esportivas, onde a protagonista, Noriko Takaya, é uma garota preguiçosa, mas determinada, que entra na escola de pilotos de elite. É uma homenagem direta aos animes de esporte e à estética de Tezuka. Mas Gunbuster rapidamente se transforma. Os inimigos são os monstros espaciais. E as batalhas começam a incorporar os conceitos de real mecha e ópera espacial. A escala da guerra se torna cósmica e a trama introduz um conceito devastador: a dilatação do tempo. Ao viajar na velocidade da luz para a batalha, Noriko e sua parceira Kazumi envelhecem apenas alguns meses, enquanto anos ou até décadas se passam na Terra. Essa separação brutal dos entes queridos é o verdadeiro sacrifício. Não é a morte no campo de batalha que pesa, mas a solidão da sobrevivência no espaço. Essa profundidade emocional elevou o Gunbuster de uma paródia para uma obra-prima dramática. Você acha que o sacrifício de tempo é pior do que o sacrifício da vida? Curta o vídeo e comente se você faria a viagem de Gunbuster sabendo o que perderia na Terra. O clímax do OVA é a cereja do bolo técnico. No último episódio, a animação atinge uma qualidade cinematográfica impressionante, usando o efeito dramático do preto e branco para a batalha final. O Gunbuster se torna a última esperança da humanidade. Anno provou que um pequeno estúdio, usando o formato OVA, podia contar a história mais épica da ficção científica, mas a era não terminaria sem uma perda profunda. Em 9 de fevereiro de 1989, o deus do mangá e o pai do anime, Osamu Tezuka, faleceu de câncer de estômago aos 60 anos. A morte de Tezuka foi um choque nacional. Ele não foi apenas o criador de Astro Boy, mas o homem que inventou o modelo de negócios de baixo custo que permitiu que o anime de TV existisse. Sua morte simbolizou o fim de uma era, forçando a nova geração de animadores, Anno, Tomino e outros, a assumir o manto. O legado estava seguro, mas o pai havia partido. O fim de uma era significa um novo começo. Compartilhe este episódio com um amigo que ama Evangelion e precisa entender de onde vieram as raízes de Hideaki Anno. O Japão entrou na década de 90 com uma crise econômica e cultural, e a animação se preparava para se tornar um veículo para a ansiedade e os medos da sociedade moderna. O formato OVA deu a Anno as ferramentas, mas as tragédias da vida lhe dariam o tema. A nova lógica do anime já está nas mãos de Anno. O que acontece quando ele pega toda a desilusão do Japão pós-bolha e a insere em um robô gigante? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica. O choque psicológico de Evangelion. Os anos 90 chegaram e o Japão estava em uma crise de identidade. A bolha econômica estourou. A sociedade japonesa enfrentava ansiedade e isolamento. E os fãs mais antigos estavam cansados dos mesmos robôs salvando o mundo. O super robô e o real mecha precisavam de uma reinvenção para a nova era.
E o homem que faria isso estava saindo de uma profunda depressão, pronto para despejar toda a sua angústia na televisão. Hideaki Anno, após o sucesso de Gunbuster, estava no fundo do poço. Ele se sentia quebrado, e esse sentimento se tornaria a matéria-prima para a obra que mudaria o anime para sempre. Qual anime que pega um robô gigante e o transforma em uma sessão de terapia dolorosa e existencial? E por que os fãs ficaram tão obcecados com essa obra que levou o criador à exaustão? Em 1995, a Gainax lançou Neon Genesis Evangelion. Superficialmente, Evangelion é um anime de mecha. O jovem e covarde Shinji Ikari é forçado por seu pai frio, Gendo Ikari, a pilotar o EVA-01, um bio-robô gigante, para lutar contra monstros misteriosos chamados Anjos, que ameaçam a Tóquio futurista. No entanto, Evangelion rapidamente desconstrói o gênero mecha. Animes anteriores, do super-robô ao real mecha, focavam na glória da batalha, na tecnologia ou na estratégia militar. Evangelion joga tudo isso de lado para focar na psicologia e no trauma dos pilotos. O EVA não é uma máquina, é um ser orgânico que sente dor, e pilotá-lo é uma experiência agonizante. Shinji não quer pilotar, ele é uma casca de ansiedade. Asuka Langley, Soryu, é uma tsundere talentosa, mas é sua necessidade desesperada por validação que a impulsiona. Rei Ayanami, a waifu silenciosa, é um mistério de solidão e vazio. Evangelion mergulha fundo no conceito de dilema do porco-espinho, Hedgehog's Dilemma. A necessidade humana de intimidade e a dor inevitável que vem com a proximidade. Essa abordagem ressoou profundamente com a geração de jovens japoneses que se sentiam isolados na crescente urbanização e nos problemas sociais da época. O anime refletia a insegurança, a dificuldade de comunicação e a luta para encontrar significado em um mundo pós-crise. A complexidade psicológica de Evangelion é o que o tornou atemporal. Você se identifica com o dilema do porco-espinho? Deixe seu like e comente qual piloto de EVA te representa mais. Conforme a série avança, o foco se afasta das batalhas para se concentrar no drama interno, na conspiração sombria da organização NERV e nas referências a conceitos religiosos, cabalísticos e psicológicos, como a instrumentalidade humana. Os episódios finais da série original, 25 e 26, feitos sob restrições orçamentárias e o estado mental debilitado de Anno, viraram de ponta cabeça. Eles abandonaram a ação externa para focar totalmente na mente de Shinji, usando storyboards minimalistas, diálogos internos e textos na tela. O final foi menos sobre salvar o mundo e mais sobre Shinji se aceitando. A reação dos fãs foi explosiva. Muitos se sentiram traídos pelo final abstrato e psicodélico, que não entregava a conclusão épica esperada. Anno recebeu ameaças e críticas violentas. Apesar da controvérsia, ou talvez por causa dela, Evangelion se tornou um fenômeno cultural. Ele provou que um anime de mecha podia ser um veículo para a mais profunda exploração existencial e psicológica. A série não apenas influenciou inúmeros animes que vieram depois, com protagonistas mais melancólicos e tramas mais complexas, mas também capitalizou como poucos na área de merchandising, mostrando à indústria o poder econômico de um hit polarizador. O legado de Evangelion se estabelece em duas frentes. A revolução artística de usar o formato de robôs para falar sobre depressão e a revolução econômica de transformar a cultura otaku em um motor de consumo. Evangelion é arte ou produto? Compartilhe este vídeo com alguém que acha que anime é coisa de criança e mostre a profundidade que a obra de Hideaki Anno alcançou. Anno, traumatizado pela reação, voltou para entregar o final cinemático e sombrio que o público demandava. The End of Evangelion, 1997.
Ele usou o filme para confrontar diretamente seus fãs e sua própria dor. Abrace a dor. Se você está gostando da história, deixe um like, comenta e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. A obra de Anno deixou uma cicatriz, mas redefiniu o que o anime poderia ser, abrindo a porta para a complexidade e a desilusão que marcariam a virada do milênio. O anime que dominou o mundo. A lógica da dominação era comercial. O sucesso psicológico de Evangelion havia redefinido a arte, mas a verdadeira invasão global veio através de duas armas de guerra cultural: a aventura de luta e a captura de monstrinhos. O anime saiu dos nichos de entusiastas de fitas VHS e invadiu as salas de estar de bilhões de pessoas através da televisão. Quem eram os generais dessa invasão e como eles convenceram o Ocidente a se render à animação japonesa? O sucesso de Dragon Ball Z e Pokémon não foi um acidente, foi uma estratégia de mídia cruzada perfeitamente executada. A chave não era a complexidade, mas a pura diversão e a emoção que se traduzia em qualquer língua. O anime se tornou um sinônimo de cool, mas ainda faltava o reconhecimento final, o Oscar. Como uma animação de uma garota japonesa assustada, salva por um espírito de rio, transformou a forma como Hollywood via o Japão. A verdadeira explosão do anime no Ocidente ocorreu em duas frentes distintas: o shonen de ação na televisão e a arte cinematográfica de Hayao Miyazaki. Primeiramente, a invasão da televisão. Nos anos 90, o sucesso estrondoso de Dragon Ball Z preparou o terreno. Embora Dragon Ball tenha começado nos anos 80, sua sequência Z, com seus arcos de história prolongados e níveis de poder crescentes, virou um fenômeno nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. O apelo era universal: a jornada do herói, lutas espetaculares e a busca por poder. Dragon Ball Z ensinou o Ocidente a amar o formato shonen de longa duração. Em seguida, veio a bomba atômica cultural, Pokémon. Lançado em 1996 no Japão como um jogo para Game Boy, seu anime, que chegou ao Ocidente pouco depois, era uma máquina de merchandising perfeita. A premissa de capturar, treinar e colecionar, combinada com o jogo de cartas e os videogames, criou uma simbiose de mídia nunca antes vista. Pokémon se tornou um ícone infantil, quebrando a barreira da língua e da cultura, provando que o anime era uma fonte inesgotável de receita global. Outras franquias, como Digimon e Sailor Moon, pegaram carona nesse boom, estabelecendo o anime como um grampo da programação infantil e juvenil. A pirataria, através de fansubs e fitas trocadas, também desempenhou um papel vital, levando obras mais adultas como Cowboy Bebop e Samurai X a um público underground fiel. Você lembra de quando Dragon Ball Z passou na TV pela primeira vez? Curta o vídeo e comente qual era o seu Pokémon favorito na geração 1. Na segunda frente, o reconhecimento crítico veio através de um mestre, Hayao Miyazaki e o estúdio Ghibli. Miyazaki sempre trabalhou fora da lógica de Tezuka, priorizando a fluidez e a qualidade cinematográfica, o que se tornou a marca registrada do Ghibli. No final dos anos 90, ele estava pronto para o reconhecimento global. Princesa Mononoke, 1997, foi um sucesso estrondoso no Japão e um forte cult no Ocidente, com a Disney ajudando na distribuição. Mas foi a Viagem de Chihiro, 2001, que quebrou o teto de vidro. A história de Chihiro, uma garota que deve resgatar seus pais em um mundo espiritual, ressoou com temas de amadurecimento e ecologia, universais e deslumbrantes. Em 2003, A Viagem de Chihiro ganhou o Oscar de melhor filme de animação, a primeira e única vitória de um anime. Este momento foi um marco, pois forçou Hollywood e a crítica ocidental a parar de considerar o anime como um gênero exótico e reconhecê-lo como arte de nível cinematográfico mundial.
O Oscar para Chihiro foi o momento mais importante para o reconhecimento global do anime. Compartilhe este episódio com um amigo que precisa ver a obra-prima que chocou Hollywood. A união da invasão shonen na TV e do triunfo artístico do Ghibli no cinema cimentou a posição do anime no cenário global. Ele era agora um negócio de bilhões de dólares, capaz de entreter as massas e emocionar a crítica. Os anos 2000 viram a ascensão da tríade shonen, Naruto, One Piece e Bleach, e a consolidação das plataformas digitais, pavimentando o caminho para a era do streaming. O anime havia dominado o mundo. O triunfo do shonen. A lógica da repetição bem-sucedida. Dragon Ball Z provou a fórmula do shonen de luta global. O mercado estava sedento por mais heróis aspiracionais, mais poderes épicos e, acima de tudo, mais amizade inquebrável. No início dos anos 2000, 3 jovens autores assumiram o desafio de criar suas próprias versões da jornada do herói, mas com uma ambição inédita de longevidade. O que esses 3 universos tinham em comum que os tornaram inseparáveis no trono do anime? A chave não era apenas a luta, mas a imersão total. One Piece, Naruto e Bleach transformaram a fórmula em uma experiência de vida, com centenas de episódios e arcos gigantescos que mantiveram o público cativo por mais de uma década. Eles não eram apenas séries, eram estilos de vida. A tríade shonen se tornou a espinha dorsal de toda a cultura otaku mundial, definindo uma geração inteira. Como eles alcançaram tal domínio e qual é o segredo de cada um deles que o público não percebe? O sucesso da tríade shonen, One Piece, Naruto e Bleach, não pode ser analisado separadamente. Eles surgiram na mesma época, final dos anos 90 e início dos 2000, competiram pelo topo da revista Weekly Shonen Jump e juntos conquistaram o público global que havia crescido com Dragon Ball Z. One Piece, de Eiichiro Oda, é o mestre da aventura e da construção de mundo. Oda criou um universo vasto, repleto de ilhas exóticas, sistemas de poder complexos, as frutas do diabo e um elenco de apoio gigantesco. A força de One Piece reside na emoção dos flashbacks e no senso inquebrável de liberdade. O protagonista, Luffy, não quer poder. Ele quer ser o rei dos piratas, o mais livre de todos. Sua ambição é pura e contagiante. Naruto, de Masashi Kishimoto, é o mestre da identidade e do trabalho duro. A história do órfão desajeitado que sonha em ser o Hokage, líder da vila, tocou o coração de milhões de jovens que se sentiam rejeitados. O sucesso de Naruto reside em sua exploração de temas como solidão, trauma e a busca por reconhecimento. Os laços emocionais entre os personagens, especialmente o trio Naruto, Sasuke e Sakura, são o verdadeiro motor da história. Bleach, de Chichikubo, é o mestre do estilo e da coolness. Com design de personagem impecável, sequências de ação dinâmicas e um foco na estética de espadas e ceifadores de almas, Bleach ofereceu um caminho mais edgy e visualmente sofisticado. Embora tenha perdido o ritmo, seu pico de popularidade nos anos 2000 solidificou-o como parte essencial da tríade. Você era do Time Luffy, Naruto ou Ichigo? Curta o vídeo e comente qual desses heróis tinha o sonho mais inspirador. A longevidade desses títulos foi crucial. Com a internet e a banda larga se popularizando, os fansubs permitiram que os fãs ocidentais acompanhassem os episódios semanalmente, quase em tempo real com o Japão. Isso criou uma comunidade global coesa, que consumia o mangá, o anime e o merchandising em um ciclo constante. Essas séries não apenas dominaram as vendas de mangá e audiências de anime, mas transformaram o mercado de licenciamento. Elas geraram jogos, action figures e produtos que rivalizavam com as maiores franquias de Hollywood, provando o poder econômico da cultura otaku. O legado da tríade é a fórmula da amizade e da superação levada ao extremo.
Eles mostraram que a busca por um objetivo, não importa o quão impossível seja quando feita com amigos, é o motor narrativo mais poderoso do mundo. O shonen moldou uma geração. Compartilhe este episódio com um amigo que já usou um jutsu ou tentou invocar uma zanpakuto. Contudo, a tríade shonen também expôs o lado problemático do formato. O temido preenchimento, fillers, a repetição de fórmulas e a extensão da história, além de seu pico narrativo. O público, acostumado à complexidade de Evangelion e Gundam, começaria a exigir histórias mais curtas, mais densas e com menos filler. A fórmula do shonen estava no ápice. O que acontece quando os autores decidem abandonar a longa jornada e criar histórias curtas e brutais? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica, a nova onda brutal do shonen. A lógica da audiência havia mudado. A tríade shonen nos deu mais de 1000 episódios de coragem, mas o público do novo milênio, que cresceu com a ansiedade pós-11 de setembro e a complexidade de Evangelion, exigia algo mais sombrio. A fórmula do filler estava saturando. A busca por um novo tipo de herói, um mais moralmente ambíguo e brutalmente inteligente, era a nova ordem. Como o shonen se reinventou, trocando o campo de treinamento ninja pela sala de interrogatório. A chave não era mais a força física, mas a batalha intelectual. O anime descobriu o poder do thriller psicológico de alta tensão, onde a morte era imediata e as consequências irreversíveis. Essa nova onda brutal atraiu um público que havia abandonado o shonen tradicional. Quem eram os novos anti-heróis que levaram o gênero para a escuridão e por que a morte de personagens principais se tornou o novo motor da narrativa? A virada de chave para o shonen brutal começou com Death Note em 2003, mangá, e 2006, anime. Death Note rompeu com quase todas as regras não escritas do shonen clássico. Não havia lutas de socos e chutes, havia o xadrez mental. O protagonista, Light Yagami, não é um herói, mas um anti-herói inteligente e megalomaníaco que encontra um caderno que lhe dá o poder de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele. A série se focou no confronto intelectual entre Light, o assassino moralmente justificado, conhecido como Kira, e L, o detetive excêntrico e genial. A tensão vinha dos blefes, das estratégias e da paranoia, não dos poderes. Death Note provou que o público shonen estava pronto para abraçar a complexidade moral, a alta fantasia de poder e um protagonista que era o vilão da história. O sucesso de Death Note mostrou que a audiência aceitaria um shonen que terminava em um número limitado de episódios, sem filler e com um foco narrativo rígido. A nova ordem era densidade e conclusão. Essa nova mentalidade culminou em 2009 com o mangá e 2013 com o anime de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, de Hajime Isayama. Attack on Titan foi um choque. Ele devolveu o elemento do terror e da incerteza que havia sido diluído no shonen de luta. A premissa é simples e aterrorizante. A humanidade vive enclausurada em cidades muradas para se proteger de titãs gigantes, criaturas irracionais que devoram humanos. O que o tornou brutal foi a morte constante e chocante de personagens. Diferente de Dragon Ball, onde a morte era frequentemente reversível, em Attack on Titan ela era final e visceral. Isso criou uma tensão inédita e transformou o herói, Eren Yeager, de um jovem vingativo em uma figura moralmente complexa, atormentada por traumas. Você concorda que Attack on Titan tem a morte mais chocante da história do anime? Curta o vídeo e comente qual perda te fez chorar mais. Attack on Titan também representou um triunfo de produção, com o estúdio Wit Studio e depois MAPPA, entregando um nível de animação de cinema em um formato de série de TV. A fluidez da ação e a escala épica das batalhas contra os titãs redefiniram o que se esperava de uma animação de alta qualidade.
Essa nova onda de shonen brutal incluiu outros sucessos como Tokyo Ghoul e One Punch Man. Eles exploraram protagonistas isolados, sociedades distópicas e o peso da responsabilidade, contrastando com a leveza de seus antecessores. O novo shonen é um reflexo do nosso mundo. Compartilhe este episódio com um amigo que acha Death Note um anime sobre justiça e mostre a ele o lado sombrio de Light. A lição dessa era foi clara. A fidelidade do público se mantém com a qualidade e a densidade narrativa, não com a longevidade. O sucesso de Death Note e Attack on Titan criou a fundação para a próxima geração de sucessos focados em arcos curtos e arte impecável. O mapa brutal está traçado. O que acontece quando o shonen abandona totalmente a TV e abraça o formato streaming com qualidade de cinema? Inscreva-se no canal para não perder o próximo passo da nossa jornada épica, a era de ouro do streaming. A lógica da excelência era agora a regra. O público, acostumado com a qualidade do OVA nos anos 80 e a densidade de Attack on Titan nos anos 2010, não aceitava mais fillers ou animação fraca. O streaming, com gigantes como Netflix e Crunchyroll disputando o catálogo, mudou a regra. O anime de TV deveria ter a qualidade visual de um filme. Essa nova demanda levou ao surgimento de estúdios que transformaram a luta em arte pura. O que fez a animação da luta de espadas e dos feitiços se tornar um espetáculo cinematográfico. A chave para essa nova era a tecnologia digital. Os estúdios Ufotable e Mappa usaram o 3D e a iluminação digital para reinventar o conceito de luta. O anime deixou de ser apenas a narrativa mais densa e se tornou a experiência visual mais rica da televisão global. O que Demon Slayer e Jujutsu Kaisen trouxeram para a mesa que superou até mesmo o real mecha e os dramas psicológicos, e porque o mercado de mangá explodiu novamente com essa ascensão da perfeição visual. A chegada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba em 2019, adaptado pelo estúdio Ufotable, foi o momento de ruptura. A Ufotable, já conhecida por seus trabalhos complexos em Fate Zero, elevou a animação de TV a um patamar nunca antes visto. A obra, embora siga a fórmula shonen de um jovem Tanjiro em busca de vingança contra demônios, brilhou na forma como as técnicas de respiração foram animadas. O uso de CGI, imagens geradas por computador, integrado com animação 2D de forma quase imperceptível, transformou cada ataque de espada em uma pintura em movimento. O uso da luz, da água e do fogo parecia sair diretamente da tela. O sucesso de Demon Slayer foi imediato e estrondoso, provando que a qualidade visual era o novo motor de engajamento. Seu filme Mugen Train quebrou recordes de bilheteria no Japão e no mundo, solidificando o anime como um competidor sério no cinema global, rivalizando com os lançamentos de Ghibli e Disney. Em seguida veio Jujutsu Kaisen, adaptado pelo estúdio Mappa, que também assumiu Attack on Titan. Jujutsu Kaisen trouxe de volta a mentalidade brutal do shonen de Death Note e Attack on Titan, mas combinada com a fluidez de luta de Demon Slayer. A série, focada em maldições e exorcistas, feiticeiros Jujutsu, é visualmente dinâmica. O Mappa utilizou coreografias de luta complexas, com câmeras virtuais que se moviam em 360 graus, criando uma sensação de imersão total. Você concorda que a luta de Tanjiro e a luta de Yuji Itadori são o ápice da animação moderna? Curta o vídeo e comente qual estúdio, Ufotable ou Mappa, vence a guerra da animação. O streaming se tornou o canal de distribuição perfeito. Plataformas como Crunchyroll e Netflix investiram maciçamente, garantindo que esses hits fossem lançados globalmente em tempo real, eliminando a barreira dos fansubs e da pirataria para a maioria do público. O resultado dessa era de ouro da qualidade é o fenômeno mangá.
O sucesso explosivo das adaptações animadas levou a um aumento sem precedentes nas vendas dos mangás originais de Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. O público, que agora exige qualidade e conclusão, investe na história original. A nova animação é a mais bela do mundo. Compartilhe este episódio com um amigo que precisa ver o futuro do anime, onde a luta se torna uma obra de arte. A lição dessa era é que o anime, ao longo de um século de história, dos 3 quadros de Tezuka à perfeição digital do Ufotable, finalmente atingiu sua forma máxima de excelência visual. A lógica da qualidade perfeita está estabelecida. O que acontece quando os estúdios começam a olhar para trás, reescrevendo clássicos e buscando a próxima grande revolução fora dos padrões estabelecidos? Inscreva-se no canal para não perder o próximo e último passo da nossa jornada épica, o futuro infinito do anime. A lógica do futuro é a incerteza. O anime atingiu o ápice da qualidade visual, dominou o streaming e superou as barreiras culturais. Mas o que acontece quando a própria ferramenta do artista, o lápis e o tempo, são substituídos por algoritmos? O anime vai se render à inteligência artificial? Ou a alma humana por trás dos olhos grandes e dos robôs gigantes é o que o salvará? A chave para a próxima década está em olhar para trás, enquanto se avança a passos largos. A era dos remakes de alta qualidade, como One Piece e Sailor Moon, é uma homenagem ao legado de Tezuka e Tomino, refeita com a perfeição visual do Ufotable. O anime se tornou um organismo vivo, devorando sua própria história para se recriar. Qual é o futuro da arte de Hideaki Anno e Hayao Miyazaki em um mundo de máquinas perfeitas? A história do anime é a história da inovação sob pressão. Desde o milagre dos 3 quadros de Tezuka, passando pelo real mecha de Tomino e a terapia psicológica de Anno, cada era foi definida por um novo desafio. Hoje a pressão é dupla: qualidade visual insustentável e o avanço da inteligência artificial, IA. A tendência atual mostra a consagração do Isekai, o subgênero de outro mundo, e do shonen estratégico, mas a maior novidade é o ciclo de remakes. Sucessos do passado, como Dragon Ball e One Piece, estão ganhando novos arcos animados ou recontagens com a qualidade de animação da nova era. Isso prova que o mercado valoriza tanto a nostalgia quanto a excelência técnica. O público quer as histórias que ama, mas animadas com a perfeição do estúdio Mappa. Mas o debate mais crítico paira sobre a cabeça de cada animador: a inteligência artificial, IA. A IA já está sendo usada para automatizar tarefas tediosas de animação, como a colorização, a criação de fundos estáticos e o auxílio no 3D. O potencial é claro: reduzir o tempo de produção e aliviar a carga de trabalho dos artistas. Mas o risco também é palpável. Críticos, incluindo figuras históricas, como os fundadores do estúdio Ghibli, temem que a IA possa levar à perda da autenticidade e da alma que só o toque humano, com seus erros e imperfeições, pode dar à arte. A questão central não é se a IA pode criar um anime, mas se ela deve substituir a expressão artística humana que está na raiz de sua história. Qual é o seu limite para a IA no anime? Você aceitaria fundos e objetos feitos por máquinas, mas exigiria que os personagens tivessem alma humana? Curta o vídeo e comente onde você traça essa linha. A indústria está em um momento crucial. O anime é mais rentável do que nunca, mas o custo humano da produção em alta velocidade é enorme. A IA poderia ser a solução para a escassez de mão de obra e os cronogramas apertados, mas a comunidade artística se divide. O futuro do anime está no equilíbrio. Teremos mais projetos autorais, fora das grandes editoras, seguindo o espírito OVA, mais experimentação com a arte 3D, como em Beastars, e um uso cuidadoso da IA para aumentar a produtividade sem sacrificar a criatividade.
O anime continuará a ser o reflexo da sociedade japonesa, mas agora com uma linguagem visual que é a ponta de lança da tecnologia global. De Tezuka a Tanjiro, o anime mudou o mundo. Compartilhe este episódio com todos que você conhece e prove a eles que a animação japonesa é a maior forma de arte em movimento do planeta. O anime é um testemunho da capacidade humana de sonhar grande sob restrições severas. A história dos anime é a prova de que a imaginação é o recurso mais valioso. A jornada continua e o anime nunca vai parar de evoluir. A sua jornada apenas começou. Qual é a sua previsão? O próximo grande anime será feito por um gênio humano ou por uma inteligência artificial? Inscreva-se no canal para não perder a próxima temporada, onde exploraremos a fundo os maiores gêneros do anime. A história dos anime. Fim da primeira temporada.